Tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Soma isso comigo bem forte. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom, tão bom, tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Aleluia. É bom, Senhor, o tempo todo. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Aleluia, Pai. Obrigada, Senhor. Vamos dar uma levantada. Essa aí é a música Levanta Defunto. Aleluia. Vocês lembram de uma música provavelmente um pouquinho mais antiga que diz: reina em mim, vem com teu poder, tua graça. Lembram? Vamos com palmas? Sobre toda a terra tu és Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, vamos de novo, vamos declarar ao Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei,
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Essa é bem antiguinha, sei que todo mundo conhece. Os instrumentos vão baixar um pouquinho aqui para nós ouvir vocês cantando agora. Tá bem? Vamos só no refrão aí, vamos? Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que... Uma última para terminar. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Bom dia, queridos. Um bom domingo a todos. Glória a Deus, podermos estar juntos aqui mais uma vez para podermos adorar ao Senhor juntos, ainda que virtualmente. Podemos estarmos unidos aqui, conectados, adorando a Deus, compartilhando a respeito da sua palavra, né? Nesse momento eu queria que você prestasse atenção aí na sua tela. Vai aparecer aí alguns dados das nossas contas bancárias, tem o QR Code. Você pode continuar participando, dizimando, entregando a sua oferta, contribuindo com as cestas básicas. Então participe disso, né? Tome nota desses, ou aproxime o seu celular aí, se você quer fazer isso nessa hora. Também nós queremos consagrar esse momento a Deus. Te peço para fechar os seus olhos aí, vamos estar orando, amém? Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos nessa hora consagrar a Ti, Senhor, tudo aquilo que Tu nos tem dado, Pai. Tudo aquilo que Tu nos tem concedido, Senhor, de bênçãos, de recursos materiais. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado, Senhor, pela provisão, pelo alimento, pelo que temos, pelo nosso vestuário, Senhor. Obrigado, Senhor, pela moradia. Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos, reconhecendo que tudo vem das Tuas mãos, Pai. Que toda boa dádiva vem das Tuas mãos, que Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor. Por isso nós consagramos, Senhor, para Ti, Senhor, essas ofertas, que se multiplique essa semente aqui na vida da Tua igreja, na vida dos Teus filhos também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Continue orando aí, nós oramos pelos enfermos, oramos por todos aqueles que estão no hospital, com Covid, Pai. Toca na vida dos nossos irmãos, Senhor, traz cura, Pai, que não vamos lembrar de todos eles aqui, mas especialmente na vida do pastor Alexandre, nós Te pedimos, Senhor, restauração completa, Senhor, na vida dele, Senhor. Tira ele desse leito, tira ele desse hospital, tira ele dessa cama, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida dos nossos irmãos que estão sofrendo com esse vírus também, Senhor, nós lembramos aqui, pastor Alberto, a Inês, outros irmãos, o Gledson, Senhor, restaura completamente a saúde deles. Se você vai se lembrar de alguém aí na sua casa também, ore, interceda nessa hora, profetize a cura do Senhor. Repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Também queria te convidar para estar aparecendo aí na sua tela agora aí, para tomar nota no seu celular, para participar do nosso grupo de WhatsApp, que é o local, né, virtual onde tu podes acompanhar todos os movimentos da igreja. Né? Também a gente tem os nossos podcasts das pregações nesses provedores de música, né? Como o Spotify, o Deezer, o iTunes. Também temos os nossos canais no YouTube, no Instagram, tá bom? Então vamos estar conectados nesse tempo aí, né? Em que fisicamente estamos separados. Deixa eu dar um aviso aqui, especialmente para o pessoal da Alvorada. O pessoal da Igreja Brasa Alvorada está conosco nesse período, assistindo o culto no domingo pela manhã, né?
que seria o horário do culto presencial deles ali na Alvorada. Mas em virtude da ausência do seu pastor, da enfermidade que ele está vivendo, né, do pastor Alexandre, e também da contaminação de Covid, né, nós nos reunimos ali com o pessoal da liderança da Igreja Brasa Alvorada, com o pastor Lavan, o pastor Alberto, reunimos com eles, né, e entendemos, né, no Senhor que seria melhor nesse momento, né, fazer também esses cultos virtuais, né. Então o pessoal da Alvorada, os irmãos já devem estar sabendo, talvez o Bruce e o Edson já devem ter avisados ali, eles estarão participando conosco, né? Não sabemos por quanto tempo, mas esse domingo já estão conosco, domingo que vem também estarão aqui conectados, né? Vão receber o nosso link aqui para acessarem aqui o culto no domingo às 10 horas da manhã, tá bom? Então o pessoal da Alvorada estará, a direção é estar junto conosco aqui, o pessoal da BZN como família, assistindo, compartilhando juntos da adoração e da palavra, certo, irmãos? Amém? Também a questão das ofertas ali nesse tempo, dos dízimos, vocês podem estar levando, entregando ali para o Bruce, né? Eu sei que ali na Igreja da Alvorada os irmãos não trabalham com a conta bancária, né? Então levam o dinheiro em espécie até a igreja, né? Quando tinha o culto presencial, mas nesse tempo, né, de dificuldade, né, que o pastor Alexandre está vivendo, levem até o Bruce, né? Estamos direcionando para canalizar para ele. Se tu tem mais acesso ao Edson, também pode entregar para o Edson esses valores. Nós vamos estar cuidando juntos, andando juntos nesse momento de luta, né, para que a igreja ali permaneça com as suas contas em dias, com o seu aluguel em dia, com as contas de água e luz tudo em dia, para que o testemunho da igreja ali seja preservado, né, e as coisas caminhem como devem estar, já caminhavam antes junto com o pastor Alexandre, né, e devem continuar caminhando e andando. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Te convido para fechar os teus olhos nessa hora, vamos estar orando mais uma vez. Pai, nesse momento nós queremos sossegar o nosso coração de toda inquietação, Senhor, de tudo aquilo que possa nos distrair. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ficarmos concentrados aqui na Tua Palavra. Sei que estamos em casa, às vezes é uma vontade de levantar, de fazer alguma coisa, de ir até a cozinha, de ver uma panela no fogo, mas nos ajuda nessa hora, Senhor, a entendermos que nós estamos aqui Te cultuando, Senhor. Por isso, nos mantém aqui fixos, atentos, com a nossa mente atenta à Tua Palavra, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Vamos à palavra, então, irmãos. A gente tem estudado nos nossos encontros de sábado sobre fé, né? E fé é um dos assuntos centrais da vida cristã, né? Da nossa vida aqui de prática, né? Do dia a dia, né? E é um dos ensinos fundamentais também na palavra de Deus, né? A gente vai ler lá em Abacuque 2,4, uma palavra que diz assim: mas o justo por sua fé será preservado. Em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando a mesma coisa, né? Em Romanos 1,17 mostra que a justiça de Deus é uma justiça que do início ao fim é pela fé, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então fala de passado, presente e futuro, é uma justiça que do início ao fim é pela fé, né? Em Gálatas 3,11 diz assim que ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38 também, o justo viverá pela fé, e se ela retroceder, minha alma não terá nele prazer. Mais uma vez, aqui apontando para o futuro também, né? Apontando para aquilo que tem à nossa frente, né? Então, esse ensino sobre fé é uma das doutrinas centrais aqui da palavra de Deus, do Novo Testamento, né? Dos ensinos de Paulo, né? E nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso. Hoje a gente teve alguns encontros falando sobre isso, né? No primeiro foi como a fé em Jesus impacta o nosso futuro. Depois tivemos fé para vencer o pecado, fé para vencer o nosso passado, fé para vencer nossas circunstâncias presentes, fé para vencer a realidade, né? A nossa volta, fé para vencer os nossos pensamentos, né? Depois no outro tivemos fé para não viver na mediocridade e sim
o futuro que Deus tem. Na verdade, esse é o assunto de hoje, né? Fé para não viver na mediocridade, viver o futuro que Deus tem para nós, né? Então, o tema hoje, literalmente, é vivendo no futuro, né? E não tem como viver no futuro a não ser viver por fé, né? É viver além da mediocridade, né? Eu diria que o termo mediocridade, né, no dicionário fala de alguém mediano, né, razoável, regular, comum, habitual, modesto, né? Alguns outros sinônimos também vão falar sobre banal, insignificante, desinteressante, desimportante, trivial, pobre, né? Então são sinônimos de mediocridade, né? Eu diria que a palavra hoje aqui para nós, ela vai até um pouco mais além do que isso, né? Porque quando falamos de mediocridade, estamos falando sobre viver ainda numa média, que não é algo bom, como a gente viu aqui, os sinônimos não são bons, né? Mas existe ainda algo pior, que é inferior a isso, que é viver abaixo da média, né? Que seria, e os sinônimos para isso seriam péssimos, ruim, horrível, ordinário, fraco, reles, vulgar, rasteiro, né? Então ainda existem níveis mais baixos de vida, né? Além dessa vida mediana. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre essa fé para vencer, para viver o futuro, mas não um futuro medíocre, né? E muito menos abaixo da mediocridade, né? Então nós vamos hoje meditar um pouquinho a respeito daquele que eu considero, né, além do Senhor Jesus Cristo, um homem que viveu a vida com Deus na sua plenitude, na forma mais intensa que ele poderia viver, ainda que passando por inúmeras dificuldades, né, inúmeras lutas, ele vivia uma fé que projetava aquilo que tinha pela frente, que projetava o seu futuro. E esse homem se chama Paulo, o apóstolo Paulo, né? Então eu queria ler um texto com vocês aqui que está em Filipenses no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino que é vergonhoso. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Agora, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso, né? Então Paulo, ele era um homem, primeiramente para falar sobre isso, para falar para vocês, ele era um homem que vivia para viver além do médio. Ele era um homem que ele era comparado, né, eu não sei quem já ouviu essa comparação, né, a comparação entre o termômetro e o termostato, né? O termômetro, ele te dá a temperatura do ambiente, né? O apóstolo Paulo, ele era um termostato, porque o termostato é um outro mecanismo das máquinas que, na verdade, ele regula o ambiente, regula a temperatura do ambiente. O termômetro está sempre descendo e subindo. Horas está lá embaixo, horas está lá em cima, horas está mal, horas está bem. Esse é o papel do termômetro, né? E normalmente a gente usa o termômetro justamente para apontar uma dificuldade que a gente está vivendo. Mas o termostato, e era assim que eu vejo que funcionava a vida de Paulo, ele em vez de viver altos e baixos espirituais, de acordo com a mudança de situações, de tempos, de locais, de horas, de situações, o que Paulo fazia? Na verdade, ele prosseguia sempre com determinação.
Então, pelo contrário, Paulo, ao invés de apenas apontar a dificuldade, aquilo que ele vivia, aquilo que ele vivenciava e chorar as suas dificuldades, Paulo, na verdade, ele interferia diretamente nas situações que a vida lhe propunha, nas situações de perseguição, de fome, de miséria, de abundância, de escassez, né? Então, a epístola toda aqui de Filipenses vai mostrar isso. As referências pessoais nessa carta aqui, do início ao fim, vai nos mostrar Paulo agindo como nesse mecanismo aqui que eu citei, né? Essa peça aqui, desse instrumento chamado termostato, que regula a situação, né? Ou seja, ele mantém a temperatura que tem que estar. Se esquenta demais, ele vai lá e esfria. Se esfria demais, ele vai lá e coloca dentro daquilo que tem que ser. E assim a nossa vida com Deus também precisa ser dessa forma, né? Então o apóstolo Paulo, ainda que vivendo, né, nesse período em que ele escreve Filipenses, ainda que vivendo numa prisão, né? Alguns dizem que era uma prisão romana, outros falam que era uma prisão em Cesareia, mas enfim, o fato é que Paulo aqui, ele estava preso ao escrever isso aqui. E Paulo, então, ele vai nos mostrar nessa epístola toda como é viver uma vida além da mediocridade projetada para o futuro, né? E aqui ele começa no versículo 17 do capítulo 3, dizendo assim: sigam unidos o meu exemplo. Então ele fala de unidade, de uma unidade para seguir o seu exemplo e observar aqueles que estão vivendo de acordo com o padrão que foi apresentado, né? Então esse é um desafio para a nossa vida, tá? Uma primeira coisa para a gente entender aqui, para viver além da mediocridade, é a gente olhar para isso aqui e entender que a gente precisa seguir o exemplo que nós temos na palavra de Deus, que é nos dado de forma unida. Nós temos que seguir unidos, nós temos que seguir em comunhão, nós temos que estar juntos, nós temos que perseverar na comunhão. Nós precisamos viver essa vida com Deus, né? Não de forma unilateral, de forma separada do corpo, mas nós precisamos viver essa vida, seguir esse exemplo que é nos deixado unidos e observando o padrão e observando aqueles que vivem de acordo com esse padrão que a palavra apresenta. Amém? Observar esses que estão vivendo de acordo com esse padrão. Amém? Então, um grande desafio para nós, primeira coisa aqui, para a gente viver a nossa vida, prospectando o nosso futuro, vivendo acima, né, de um nível raso, de um nível baixo, é nós seguirmos unidos o exemplo que nós temos, que é nos deixado aqui por Paulo e pela palavra de Deus, né, por esses homens que escreveram aqui a palavra, e observar aqueles que também vivem de acordo com esse padrão que é apresentado, né, e procurarmos andar juntos, andarmos nesses bons exemplos. E aqui Paulo vai dizer uma outra coisa no versículo 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, olha só, repetidas vezes, e agora, olha só, Paulo falou repetidas vezes, e agora Paulo está repetindo com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz, e o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Que coisa, né? Essas lágrimas de Paulo, a gente encontrar Paulo chorando aqui em Filipenses é meio complicado, né? Porque Filipenses, Paulo parece que ele está lamentando, mas não é um lamento, né? Porque essa carta ela é cheia de alegria. Então aqui aparece algo um tanto contraditório, a gente encontrar Paulo chorando, né? Mas Paulo não está chorando por ele. Como a gente já viu, a vida de Paulo não funcionava de altos e baixos. Então Paulo ele não está chorando por ele não está chorando pelas circunstâncias, mas Paulo está chorando pelos irmãos, pela vida dos outros. Uma vez que Paulo ele é um homem espiritual, ele encontra um modo de vida que ele encontra pessoas, ele se encontra entristecido, profundamente entristecido, por ver pessoas que levam um modo de vida diferente daquilo que ele está falando, do exemplo que repetidas vezes ele já alertou e já falou sobre isso, né? Alguns que estão ali, alguns que são cristãos, e são pessoas que estão preocupadas com as coisas terrenas. Então essa palavra aqui, irmãos, passa longe de ser uma palavra que vai falar sobre
coisas materiais, sobre bem-estar nessa vida, ainda que a gente desfrute e possa ter essas coisas, porque o nosso futuro, para se viver por fé, fora da mediocridade, fora do raso, vai falar muito além disso, né? Então Paulo aqui ele se mostra profundamente entristecido ao olhar e ver o modo de vida que algumas pessoas estão vivendo ali, né? E Paulo está aqui falando, preste atenção, sobre cristãos professos, pessoas que viviam entre eles e que eram cristãos professos. Não está falando sobre gente de fora da igreja. É tão forte isso aqui que Paulo fala que a gente acha que Paulo está falando de gente que está fora da igreja. Ele está falando de gente medíocre, que está dentro da igreja, que estava dentro da comunhão dos irmãos e que viviam abaixo, que viviam muito no raso, né? E Paulo diz assim: repetidas vezes eu falei e com lágrimas adverti, né, que são inimigos da cruz de Cristo e o destino deles é a perdição. O seu Deus é estômago, tem orgulho do que é vergonhoso e pensam somente nas coisas terrenas, né? O seu futuro seu pensamento está nas coisas terrenas. Claro que Paulo aqui ele está falando sobre uma dificuldade que havia e como sempre houve durante esse período de inspiração, né, do Novo Testamento, o problema judaizante que havia nas igrejas, né? Por que Paulo está falando que eles eram inimigos da cruz? Porque eles acrescentavam a obra da cruz, acrescentavam coisas referentes à lei de Moisés, né? A obra de redenção que Cristo havia realizado na cruz. Então eles misturavam as coisas. Então, por causa de sua obediência às leis, né, e diversas outras leis também, né, que haviam, leis alimentares também, né? E por isso Paulo fala que o Deus deles é o ventre, né? E davam muita ênfase na circuncisão, né? Então eles se glorificavam-se nisso, né? E aí isso, Paulo está dizendo que isso na verdade é algo que deveria ser motivo de vergonha, né? Então eles eram terrenos, não tinham posição espiritual, mas sim uma inclinação para aquilo que era material, né? Apegavam-se a credos religiosos, as coisas, a rituais terrenos, né? E que Deus havia dado só a Israel, né? E se opunham àquilo que as bênçãos que Cristo havia dado e concedido para a vida da igreja, né? A graça de Deus e outras coisas, né? Então, Paulo nos incentiva a viver de uma forma diferente, né? A viver de uma forma dinâmica, né? E por isso ressalta aqui características do cristão, cuja características se dão aqui nesse texto. Quando ele vai dizer aqui no verso 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Aí Paulo, então, vai falar de um futuro, que era aquilo que motivava a vida de Paulo, que era aquilo que fazia com que Paulo vivesse acima do raso, acima da mediocridade. Paulo, ele projetava a vida dele porque ele sabia que a sua cidadania estava nos céus. E Paulo nos incentiva a ter essa mesma disposição, essa mesma característica de vida com Deus, de vida espiritual, né? Entendendo que nós não somos daqui, mas a nossa cidadania está nos céus. Filipos era uma cidade, uma colônia romana, na verdade, bem longe de Roma, né? Num território estrangeiro, mas era uma colônia romana, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, dentro dessa característica, e Paulo está escrevendo sobre cidadania, porque isso tem muito a ver com essa condição daquela igreja que vivia ali, né? Para poder viver e viver esse futuro, né? Livre daquelas coisas, né, que estavam ali. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso nome está registrado nos céus. Amém? Primeira coisa, nosso nome está registrado nos céus. Aqueles que entendem, preste atenção nisso, aqueles que entendem que precisam viver uma vida acima do raso, acima da mediocridade, viver uma vida intensa diante de Deus, não como um termômetro, né, mas como um termostato. Eles precisam entender que são cidadãos dos céus. É isso que vai nos projetar para frente, para viver o que Deus tem para a nossa vida. Então existem algumas coisas aqui que são deflagradas com essa afirmação de Paulo, né? Sobre que a nossa cidadania que está nos céus. Primeira coisa, o nosso nome, então, se nós somos cidadãos dos céus, o nosso nome está registrado nos céus.
Se a nossa cidadania está nos céus, então nós falamos a língua do céu. Segunda coisa. Terceira coisa. Se a nossa cidadania está nos céus, nós obedecemos a que leis? Obedecemos às leis dos céus. Quarta coisa, se a nossa cidadania está nos céus, então nós somos leais à causa do céu. E a quinta coisa, se nós somos cidadãos dos céus, a nossa esperança está no quê? Nós aguardamos o Senhor do céu. Amém? E eu queria falar rapidamente sobre essas 5 características de alguém que entende que é cidadão dos céus e que precisa viver acima do medíocre, acima do raso, para não ser simplesmente viver uma vida terrena, uma vida religiosa e viver além, viver no futuro daquilo que Deus tem. Então, nosso nome está registrado nos céus. Os cidadãos de Filipos, eles desfrutavam do privilégio de serem cidadãos de Roma, estando fora de Roma, como nós desfrutamos o privilégio de sermos cidadãos dos céus, ainda que não alcancemos ainda a plenitude do que é estar nos céus, Então, quando um bebê nascia lá nessa cidade de Filipos, ele era necessário incluir seu nome nos registros locais, que eram registrados também nos registros romanos. Então, quando um pecador aceita Cristo, o que acontece com ele? Ele se torna um cidadão do céu e seu nome está escrito no livro da vida. Eles se tornam cidadãos dos céus e o seu nome está escrito no livro da vida. Está lá em Filipenses 4, versículo 3, ele vai dizer isso, Sim, Filipenses 4:3, se eu não me engano, vai dizer: sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente. E agora no finalzinho aqui, e meus demais cooperadores. Os seus nomes, falando sobre essas pessoas que o ajudaram, e Paulo vai dizer: os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se sempre no Senhor. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de nos tirar, de nos projetar para uma outra realidade. Ainda que nós possamos estar com Covid, ainda que nós possamos estar sofrendo, ainda que nós possamos estar no olho do furacão, ou ainda que você possa estar abastado, vivendo uma vida cheia de saúde, o que importa como cidadão dos céus é que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque você pode ter muitas coisas, muitos bens materiais e ainda assim estar vivendo uma vida medíocre. Tem uma história de um homem muito rico nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, que ele tinha uma fortuna incontável, mas ele tinha um problema no seu aparelho digestivo. E esse homem, ele só conseguia se alimentar através de canudinho. Ele não poderia ingerir nada sólido. Olha só, um homem extremamente rico que não podia desfrutar de um dos maiores prazeres dessa vida, que é se alimentar, que é sentir o gosto de uma boa comida. Então, esse homem mesmo rico vivia assim, dessa forma. Então, mesmo gozando de uma situação material muito boa, às vezes a sua vida espiritual, que é aquilo que importa, você pode estar completamente vivendo na mediocridade ou no raso. Então, aqui Paulo vai dizer que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, como cidadão dos céus, o seu nome está escrito no livro da vida. O nome do cristão está escrito no livro da vida e é isso que determina sua entrada final no país celestial. Está lá em Apocalipse 20:15. Nós não vamos ler, mas é esse nome escrito nesse livro da vida que determina a sua entrada final nesse país celestial. Isso te traz esperança? Aleluia. Seu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome não está escrito no livro da vida, se você nunca aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e entende que precisa desse Senhor Jesus na sua vida, você precisa fazer essa entrada, você precisa fazer esse novo nascimento. Mas isso é assunto para um outro tema, para uma outra mensagem, para que você nasça como cidadão dos céus e o seu nome seja registrado nos céus, no livro da vida. Quando confessamos Cristo na terra, Ele confessa nosso nome no céu. É assim que acontece, está lá em Mateus 10, no 32, versículo 32 e 33. Nosso nome então está arrolado nos céus,
Lá em Lucas 10, 20 vai dizer que o nosso nome está arrolado nos céus. Né? E esse tempo verbal aqui na palavra, no original grego, ele quer dizer que sim, é um tempo perfeito, né? Que é um tempo verbal que existe na língua grega. Ou seja, ele está arrolado, ele está e permanecerá arrolado de uma vez por todas. Que alegria saber disso, que os nossos nomes estão arrolados nos céus. Então, se nós temos que ter alguma alegria no futuro, alguma expectativa no nosso futuro, nós precisamos, se quisermos nos desvencilhar das coisas terrenas, nós sabermos que o nosso nome está arrolado nos céus. Aleluia! O Cordeiro escreveu os nossos nomes no livro da vida. Segunda coisa, nós falamos a linguagem do céu. Amém? Que bênção isso aqui que a gente viu, né? Nosso nome, como cidadãos do céu, nosso nome está registrado nos céus. E agora a segunda coisa, nós falamos a linguagem dos céus. Os que se preocupam com as coisas terrenas, a linguagem deles é terrena. Eles falam apenas de coisas terrenas. Lá em Mateus 12, no versículo 34 e 37, diz que o que sai da boca revela o que se encontra no coração. Aquele que é terreno não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aquele que é carnal não vai compreender as coisas, de modo que não é capaz de falar sobre os assuntos dos céus. A vida dele, ele é uma vida sensitiva, é apenas uma pessoa sensorial, ele só responde, ele só reage. Ele é um cristão material, ele é um cristão terreno. A vida dele, ele reage de acordo com aquilo que ele vê, que ele vê na rua, que ele vê na televisão, que ele lê. Ele reage de acordo com aquilo que ele ouve, que ele escuta por aí. Ele reage de acordo com aquilo que ele sente no seu paladar, de acordo com aquilo que ele cheira, de acordo com aquilo que ele toca. É uma pessoa sensitiva, ela só reage dessa forma, é uma pessoa terrena, é uma pessoa materialista. Ainda que isso seja, uma forma de nós estarmos em contato com o mundo, os nossos sentidos, mas nós não podemos sermos cristãos sensitivos, pessoas que dependem de uma sensação para entenderem verdades espirituais. Amém? Nós recebemos isso no nosso espírito, recebemos as verdades espirituais na nossa mente. Então, os cidadãos dos céus compreendem as coisas espirituais, gostam de falar sobre elas, gostam de compartilhar uns com os outros. Preste atenção, nós como nos reunimos, vocês quando se reúnem, vocês gostam de falar sobre coisas espirituais. Claro, não é toda hora, sempre falando sobre coisas espirituais, mas tem gente que se reúne só para falar coisas terrenas. Ainda que isso seja bom, eu não estou falando de uma forma ruim, totalmente ruim, mas as pessoas se reúnem para falar só sobre coisas terrenas. Não falam sobre coisas espirituais, não compartilham a vida da igreja. A vida da igreja era compartilhar as verdades do reino, era compartilhar as bênçãos, as verdades espirituais, A palavra de Deus diz assim em 1 João 4, 5 e 6, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Mas falar a linguagem do céu não envolve apenas o que se diz, também se refere a como se diz. Isso é importante a gente entender. Porque muitas vezes, num nível mais baixo das coisas, é aquilo que se diz. Aquilo que se diz, uma forma mais bruta. Mas nós temos que ter cuidado também com a forma que a gente diz. Um cristão espiritual, ele não sai por aí de qualquer forma, de qualquer maneira, usando e dizendo as coisas, ainda que sendo coisas da palavra, as coisas espirituais. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 4, 6, que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Preste atenção, que até para nós sabermos como responder para as pessoas, nós precisamos buscar isso na palavra de Deus. Nossas palavras sempre devem demonstrar moderação e pureza. Meus irmãos, e isso hoje em dia se traduz em todas as áreas da nossa vida, e principalmente também hoje nas redes sociais. Puxa, falei algo aqui,
nas redes sociais. Tem gente que vai, porque aqui diz que nós temos que saber como dar respostas, né? Como responder a cada um. E nós gostamos muito de responder nas redes sociais, né? Twitter, principalmente, outras redes assim, Facebook, de dar respostas que não estão de acordo com isso. Nós somos, olha só, se nós somos cidadãos dos céus, nós falamos a linguagem do céu, a nossa linguagem não é terrena. E a nossa forma de traduzir essa linguagem para o mundo também não pode ser terrena. A forma de traduzir essa linguagem para o mundo não pode ser terrena. Então nossas palavras devem demonstrar moderação e respeito. Devem ser coisas amáveis. Devem demonstrar pureza. Deve ser temperada com sal, agradável. Temperada com sal tem que fazer a diferença, claro que tem que fazer a diferença, mas tem que saber como colocar essa palavra. E hoje uma das coisas que eu mais vejo que são cristãos, que são cidadãos dos céus, que a gente vê, né, a gente sabe pela vida, mas na hora de falar, às vezes não falam coisas torpes, né? Às vezes não falam, a linguagem não é mundana, né? Mas eles vão falar coisas também, e eles falam coisas até mesmo a respeito de Deus e da sua palavra que agridem as pessoas, que ofendem os irmãos. E a palavra de Deus é que nós devemos falar a linguagem do céu, e a palavra de Deus nos mostra como isso deve ser feito, né? Deve ser feito com equilíbrio, né? Então não saia, agora aqui a outra parte, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente o que for boa para edificação. Preste atenção, Efésios 4:29, aquilo que for bom para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Puxa vida, irmãos, nós precisamos falar a linguagem dos céus. Terceira coisa, caminhando aqui, nós obedecemos. Como cidadãos dos céus, nós obedecemos às leis dos céus, né? Os cidadãos de Filipos, embora eles estivessem no território grego, eles não eram governados pela legislação grega. Eles eram governados pelas leis de Roma. Apesar de estarem a centenas de quilômetros do império, da capital do Império Romano, eles ainda assim obedeciam às leis gregas e não às leis romanas. E na verdade foi por causa dessa política, né, que Paulo, né, numa passagem lá em Atos 16, né, em Atos, que ele tem uma situação e tem que apelar para lhe garantir proteção, ele apela para essa lei romana, né? E lá em Filipenses 3,17, ali no texto que a gente leu, o Paulo vai advertir eles, os cristãos, a não imitarem o tipo errado de cidadão. Porque Paulo diz assim, sede meus imitadores. Então assim, nós como cidadãos dos céus, nós temos que observar para isso. Nós temos que atentar para isso, que existem leis que nós precisamos obedecer como cidadãos dos céus. É evidente que Paulo era um imitador de Cristo, de modo que não se trata de algo egoísta, né? Ele era um imitador de Cristo, por isso ele diz, olha, atentem para a minha conduta, para o meu modo de vida, né? Como eu obedeço às leis que são dos céus. Paulo, ele se considerava um estrangeiro nesse mundo, né? Um peregrino, um forasteiro. Paulo, ele se considerava esse homem, né? Então sua vida era governada pelas leis dos céus. E isso era o que o tornava ele diferente. Paulo, não é que Paulo não fosse rebelde às leis, não, pelo contrário, Paulo estava preso, Paulo estava lá em submissão àquelas leis dos homens. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então quer dizer que existe algo que é de Deus e que precisa ser considerado, que é para Deus. Então, irmãos, nesse aspecto aqui, obedecemos às leis dos céus, a palavra de Deus está repleta de mandamentos. Amém? Está repleta de instruções, né, de leis, de coisas que nós temos que observar, de como nós temos que andar como cidadãos dos céus. Né? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Amém? Então, existem leis e nós devemos andar de acordo com elas, como cidadãos dos céus. Amém? Transitamos entre dois mundos. Aqui, enquanto estamos aqui na terra, como peregrinos e forasteiros, existem a lei dos homens, a qual nós também nos submetemos. E
como cidadãos dos céus, nós já temos que viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos estabelece para viver. Amém? E agora somos leais à causa do céu, né? Se você é de uma nação e de um país, e um país declara guerra contra o outro, você vai lá, você se farda, você defende, você luta por aquela causa daquele país, daquele local. E nós, como cidadãos dos céus, também temos uma causa pela qual nós temos que lutar. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim lá em Mateus 28:19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda parte, que também é importante, tão importante quanto essa, diz assim, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Né? E lá em João 4,35, Jesus está dizendo assim, naquela passagem da mulher samaritana, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. E Jesus aqui está nos dizendo para nós pararmos de adiar. Os campos já estão maduros para a colheita. Então essas são essas causas do cidadão dos céus, são coisas que às vezes a gente olha e vê esquecido. A gente quer sair da mediocridade, a gente tem que parar para ponderar essas coisas. Às vezes eu olho para os lados, olho para mim mesmo e eu vejo como que essas coisas não estão sendo praticadas. A minha vida, o meu redor, né? A tarefa de evangelização, de parar de adiar, né? Aqui a gente lê aqui a passagem de Mateus 28, Jesus dizendo assim, ó, ensina a obedecer tudo que lhes ordenei. Quantas vezes nós temos aplicado a nossa vida a ensinar os nossos irmãos a obedecer aquilo que Jesus ordenou? Na sua vida, isso fala de um acompanhamento, isso fala de discipulado, isso fala de acompanhamento na sua vida. Como isso se dá? Isso pelo menos acontece dentro da sua casa. Será ensinar os seus filhos a guardar aquilo que Jesus ordenou? Isso é uma causa de um cidadão dos céus. Nós temos que ensinar os nossos irmãos, nas nossas relações, mulheres mais velhas com mulheres mais novas, homens mais velhos com homens mais novos, jovens com adolescentes, casais casados com casais que namoram. Tudo isso nós temos que ensinar. As pessoas que chegam na igreja, que se converteram há pouco tempo, às vezes a gente olha para o lado e não vê isso, a gente olha para a vida, vê alguns jovens vivendo a vida de qualquer jeito, vivendo a vida terrena, né? Empenhando a sua vida só nas coisas terrenas, e a gente não olha, ele como cidadão do céu está faltando entender que como cidadão existe uma causa dos céus, e uma das coisas é isso, ensinar os irmãos a guardar tudo o que Jesus ordenou. Mas claro que para isso precisamos voltar lá na passagem que a gente leu, lá em Filipenses, né? Onde Paulo diz assim, olha, vocês têm que olha o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhe apresentamos. Né? Vamos considerar que nós somos pessoas assim, como Paulo. Então nós podemos viver essa causa. E aqui Jesus, em João 4, está dizendo assim, olha, a tarefa de evangelização, os campos, abram os olhos e vejam os campos. O que Jesus está dizendo com isso? Que nós temos que parar de adiar. Se Jesus está dizendo, abram os olhos, os campos já estão maduros para a colheita, é sinal que alguma coisa está sendo adiada, ou nós estamos com os olhos fechados. Os campos estão maduros. Isso é uma causa do reino de Deus, nós pregarmos o evangelho, nós ensinarmos os irmãos, nós ensinarmos as pessoas a guardarem tudo que ele tem ensinado. O quanto tem aplicado a sua vida nisso? Quer viver esse futuro maravilhoso? Quer ser um cidadão dos céus? Quer viver acima da média? Se envolva com a causa do céu. E a última coisa, nós aguardamos o Senhor do céu, aquele que governa. Nós, como cidadãos dos céus, nós aguardamos aquele que governa sobre todas as coisas, e é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, né, na sequência do versículo 21, né? Mas vamos ler o 20 também, né? A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio.
Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Então, irmãos, aqui o nosso corpo é um corpo de humilhação. Por melhor condição de vida que você possa ter aqui, de vida material, ou de uma outra vida que você pode ter uma alegria que é daqui desse mundo, nossos corpos são corpos de humilhação. Nossos corpos são corpos de humilhação, irmãos. Então nós temos que aguardar o Senhor dos céus. Não se conforme com essa vida. A palavra de Deus diz que se nós esperamos no Senhor apenas nessa vida, nós somos os mais medíocres, os mais miseráveis. Não podemos ser assim. Então nossos corpos aqui são corpos humilhados. Por mais que a gente possa ouvir um outro evangelho por aí, que nos promete satisfação plena nessa vida terrena aqui, não é assim. Os nossos corpos aqui são corpos humilhados, mas nós aguardamos o nosso Senhor e nós nos tornaremos semelhantes ao seu corpo glorioso. Aleluia. Então somos cidadãos dos céus, amém? E vivemos nessa terra como peregrinos. Nossa pátria não está aqui, então nós esperamos ansiosamente viver nessa pátria. Então, como cidadãos dos céus, nós aguardamos esse Senhor do céu que vai vir e vai nos buscar e vai nos levar para estar com Ele. Aleluia! Uma esperança futura, essa esperança futura exerce sobre nós um grande poder no presente. A forma de tu te transportar do teu passado e até mesmo do teu presente para viver esse futuro é essas características de um cidadão do reino, e essa daqui é uma das principais. Aguardamos o Senhor, o nosso Senhor, o Senhor do céu, que vai nos levar para estar com Ele, né? Então, por causa da expectativa de habitar em uma cidade, olha só, pela expectativa de habitar em uma cidade, Abraão contentou-se em viver em tendas. Um homem que já era rico, né? A gente vai falar de Abraão, né? Como se ele fosse pobre quando ele saiu, né? Lá da terra de Ur, né? Para viver uma experiência de fé. E às vezes quando a gente vai falar de experiência de fé, a gente sempre pega assim parte do estado miserável para um estado de pleno gozo, de pleno prazer. Não é assim. Abraão era um homem riquíssimo e ele saiu por causa de uma cidade. Ele sai, depois lá em Hebreus a gente vai ver, ele sai para viver em tendas, porque ele aguardava a cidade que é eterna. Então a esperança de Abraão, quando a gente vai falar de fé, a esperança dele nunca esteve na terra. A esperança de Abraão, além em Hebreus 11, 13 e 16, ele foi viver em tendas porque ele aguardava a cidade que tem o fundamento eterno. Então Abraão ele sai e prefere habitar em tendas por causa dessa expectativa, dessa recompensa dos céus. Essa recompensa dos céus nos transporta para uma outra realidade. Moisés dispôs-se por causa disso a abrir mão dos tesouros da terra do Egito. Está lá em Hebreus 11, 24 e 26 também. Né? Por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12, 2. Jesus também se dispõe a sofrer na cruz por causa daquilo que viria. Então o fato de que Jesus Cristo vai voltar é uma forte motivação, se não a maior delas, para vivermos de modo consagrado e para trabalharmos com dedicação hoje. O cidadão do céu que vive na terra não fica desanimado. Amém? Como Paulo fala, né, muitas vezes assim, abatido, mas não destruído. Né? O cidadão do céu também ele não fica desanimado, pois sabe que um dia seu Senhor vai voltar. Ainda que nesse corpo terreno a gente experimente doenças, experimente dificuldades, experimente pobreza, experimente fartura, então nós continuamos realizando o nosso trabalho com dedicação, continuamos como cidadãos dos céus, cumprindo aquilo que é, aquelas coisas que são relativas a ser cidadãos dos céus, né? Para que o Senhor volte e nos encontre vivendo como cidadãos dos céus. Então nós não vivemos com essa expectativa, não vamos mais viver em função das coisas desse mundo, daquilo ansiosos com o que vai acontecer aqui no plano material, né? Isso evidentemente não nos leva, não nos diz para ignorar nossas responsabilidades quanto às coisas diárias e muito menos descuidar disso. A gente não vê isso na palavra de Deus, muito menos na vida de Paulo, né?
mas nos traz uma realidade de que os atos, as coisas do nosso presente são governados por aquilo que Cristo fará no futuro. E assim nós conseguimos viver uma vida plena. Então Paulo diz que nós receberemos um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Hoje vivemos esse corpo de humilhação, mas quando virmos a Cristo, receberemos um corpo de glória. Acontecerá num instante, acontecerá num piscar de olhos. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 42. Acontecerá como num piscar de olhos. Então todas as coisas do mundo deixarão de ter valor para nós. Nós ainda conservamos valores que estão no mundo. E talvez a gente nunca consiga se desprender completamente. Mas nesse dia, todas essas coisas serão como nada. Amém? Se estivermos vivendo no futuro, exercitaremos a disposição espiritual e viveremos para as coisas verdadeiramente importantes. Isso é viver por fé no futuro que Deus tem para nós. Viver as coisas que são verdadeiramente importantes, como cidadãos dos céus. Quando Jesus voltar, há de subordinar a si todas as coisas. Está aqui em Filipenses 3, no verso 21, né? O termo aqui subordinar significa organizar em ordem de dependência, do inferior ao superior. Esse é o problema hoje em dia, não colocar as coisas na devida ordem de prioridade. Aqui Jesus diz que vai colocar todas as coisas no seu devido lugar, porque Ele é o Senhor do universo. Hoje as coisas estão desordenadas, o mundo está desordenado, mas o Senhor Jesus vai colocar todas as coisas no seu lugar. E hoje, esse é o problema de hoje em dia, não colocar as coisas na devida ordem de prioridade. Uma vez que nossos valores encontram-se distorcidos, nós desperdiçamos nosso vigor em atividades inúteis, a nossa visão está de tal modo obscurecida que até a volta de Cristo não parece ter qualquer poder para motivar nossa vida. Quando a gente ouve alguma palavra sobre a volta de Cristo, né, isso tem que ter um poder para motivar a nossa vida. Nós não podemos viver ouvindo falar da volta do Senhor Jesus e isso não motivar a nossa vida, né? Então, viver no futuro significa deixar que Cristo ordene as coisas de acordo com a verdade, com a verdadeira importância, né? Significa vislumbrar sempre os valores celestiais, em primeiro lugar, e ter ousadia de crer na promessa de Deus que diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanecerá eternamente. 1 João 2,17. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês, nesse tempo, né? Nesse encontro que nós tivemos, a respeito de sair da mediocridade, de sair do raso, de sair de uma vida até mesmo abaixo da mediocridade, né? Para que a gente possa viver no futuro. Nesse texto de Filipenses 3, aqui, de 17 a 21, nós precisamos entender que somos cidadãos dos céus. Estamos aqui, mas somos cidadãos dos céus, viver sob essa perspectiva, né? Nosso nome está registrado nos céus, temos que falar a linguagem do céu, então, obedecemos às leis que são dos céus, né? Somos leais à causa do céu e esperamos viver nos céus, aguardando o Senhor dessa pátria, o Senhor do céu, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá em glória. Amém, meu irmão? Então o desafio para nós viver essa vida gloriosa, amém? Essa vida futura, aleluia, essa vida que está acima da mediocridade, essa vida que não é simplesmente um termômetro, né? que vive de altos e baixos, mas nós, como termostatos, como pessoas que fazem a diferença, né? Isso vai nos elevar, né? Como Paulo ali naquele momento, dentro daquele barco lá em Atos, né? No final de Atos, onde aquele barco vem a pique, há um naufrágio, né? Uma tempestade ali, e ele está ali, não como alguém que se desespera no meio da situação, mas como alguém que está ali para controlar a situação, amém? Essa vida abundante, essa vida que Cristo quer para nós, é isso que nós temos que viver, amém, queridos? Sob esse compromisso, sobre essa perspectiva, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós nos sentimos desafiados nesse momento, eu me sinto desafiado nesse momento com essa palavra, me sinto desafiado, Senhor, a sair do raso, a sair da mediocridade, Senhor, e pela fé, Senhor, viver esse futuro, Senhor, contemplar esse futuro, e não somente contemplar a redenção do nosso corpo, Senhor, desse corpo humilhado, mas já como cidadãos dos céus,
vivermos sob essa perspectiva nesse tempo, nesse mundo, nessa terra, porque aqui vivemos na Tua igreja, Senhor, que é o Teu corpo aqui na terra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Paizinho, a não vivermos, Senhor, segundo as coisas terrenas, Pai. Deus, nos eleva, Senhor, nos eleva, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.